Poder dialogar com vocês, ocupar esse espaço aqui, de contribuir na reflexão que é política, que é teórica, mas que é tática, porque envolve um dos elementos mais importantes da disputa da política econômica, que é a taxa de juros. Queria dizer que eu fico muito... assim como o Juliano, eu também tenho uma história de militância na UNE, assim como a Jandira, o Pedro, né, várias pessoas... já vi em muito congresso da UNE, aqui, militante do Levante Popular da Juventude, e hoje ocupar esse espaço aqui na mesa também uma satisfação muito grande de poder contribuir com um debate que vai ser muito bem levantado por um dos setores mais dinâmicos da sociedade brasileira, que é o movimento estudantil. Eu vou tentar, não tinha dado o início ainda, vou tentar aqui nos 10 minutos que me cabem, sistematizar esse debate sobre juros e educação a partir de 3 elementos. Primeiro, eu quero muito rapidamente contextualizar e dialogar sobre por que a taxa de juros é alta ou por que ela está nesse nível. Qual é a justificativa que, veja, está na aparência do sistema capitalista e do neoliberalismo, então a relação entre juros e inflação, porque eu acho que em tempos de neoliberalismo, em tempos de fake news, a gente precisa ser muito guardião de análises bem embasadas, porque em tempos de fake news, nós temos o desafio, a tarefa de questionar aquilo que corre lá no WhatsApp da família, que o nosso tio apresenta, e questionar esses elementos, hoje pressupõe que a gente vá além de um clichê, mas que a gente tenha muito domínio do tema, da relação de causa e efeito. Então, dominar teoricamente essa relação entre juros e inflação é muito importante para a gente fazer um bom debate na sociedade sobre a falácia construída e sistematizada e reproduzida nos meios de comunicação de por que os juros, embora o remédio amargo, afinal todo mundo fala mal dos juros, até banqueiro fala mal da taxa básica de juros, mas embora o remédio amargo é um remédio necessário. Então quero dizer por que essa relação é falaciosa e nós temos que em todo lugar, em todo momento desconstruir a relação entre inflação e taxa de juros. Segundo lugar, eu quero falar sobre a relação entre Banco Central autônomo, ou Banco Central independente, e neoliberalismo, né? Da onde vem essa máxima de que Banco Central autônomo é melhor guardião do valor da moeda, ou porque Banco Central autônomo é um pouco a modernidade do sistema capitalista dinâmico e moderno do século XXI. E por fim, quero também tentar esboçar aqui um pouco de como a gente pode tratar a relação entre juros, educação e como carregar a pauta de juros como uma bandeira política. Porque, veja, ela não é uma temática simples. Nós vamos precisar construir muitas mediações para garantir que a denúncia da atual taxa básica de juros seja uma bandeira política do povo brasileiro. Não é intuitivo a relação entre taxa de juros, né, e os problemas estruturais da sociedade. Nós precisamos criar uma palavra de ordem, uma argumentação para relacionar a taxa atual de juros com as várias mazelas sobre o crescimento, o emprego e a renda. Vou tentar fazer isso nesses poucos minutos que me cabem. A primeira coisa, eu acho que o Juliano já falou. Por que usa a taxa básica de juros? Ou por que ela está nesse nível bastante elevado? Veja, a taxa básica de juros nominal, ela está em 13,75%. Ela é a primeira, ela é a taxa básica de juros mais alta do mundo. E ela, inclusive, é praticamente o dobro do segundo país que tem a segunda maior taxa básica de juros, que é o México. Mas quando a gente fala em taxa básica de juros, mais do que a gente saber quanto é o seu percentual ao ano, a gente tem que saber quanto é a taxa básica de juros real, ou seja, quando desconta a inflação. E quando desconta a inflação, não é que a taxa de juros brasileira está alta e se mantém estável desde o governo Bolsonaro, é que ela cresce sistematicamente. Cada vez que o Banco Central faz uma reunião do Conselho de Política Monetária
e mantém a taxa básica de juros em 13,75%, na verdade é como se ele estivesse não mantendo a taxa básica, mas aumentando. Por quê? Porque há um processo de redução da inflação desde o início do governo Lula, sobretudo no último mês em que foi calculado o IPCA, que nem é que a inflação está desacelerando, quer dizer, crescendo menos. Hoje a gente está vivendo um processo de deflação, quando a gente pensa, por exemplo, no valor dos alimentos. Então, existe uma tendência de redução da inflação, e se não se reduz a taxa básica de juros, o juro cresce mais ainda em termos reais. Vocês conseguem entender isso? Então, o Banco Central não é só criminoso, porque ele não está fazendo um processo de queda da taxa de juros num cenário de estabilização econômica, mas ele está mantendo cada vez maior em termos reais os juros, porque a inflação tem caído. E qual é a justificativa do Banco Central? É porque se os juros começarem a cair, pode ter um processo de desancoragem. Eles usam uns termos técnicos que é inclusive para nos afastar do debate. E essa desancoragem na percepção e expectativa dos atores vai fazer com que a inflação cresça. Qual que é a relação presente aqui? É a relação presente lá na época do Fernando Henrique Cardoso e do marco do neoliberalismo no Brasil, a partir do que se chama de tripé macroeconômico. A ideia... Não acredito. Falta 3 minutos. Bom, a ideia é que existe uma relação a seguinte. A população brasileira está praticamente em pleno emprego, está todo mundo empregado, a renda das pessoas está subindo, então a gente está fazendo pressão sobre as mercadorias e por isso a inflação sobe, porque o preço das mercadorias aumenta. Vou dar um exemplo para vocês. É como se, por exemplo, o governo tivesse nos dado um vale cerveja. Deu um vale R$100 de cerveja para todo mundo. Aí todo mundo foi lá comprar cerveja. Se existe a mesma quantidade de cerveja que foi planejada no tempo anterior, o preço da cerveja vai subir. Porque a gente, de uma hora para outra, demandou muita cerveja, certo? Esse é o problema da inflação brasileira? Não. A gente está consumindo muito, a renda está crescendo muito aceleradamente, estamos numa situação de pleno emprego? Não é. Mas mesmo assim a cerveja está custando mais. Por que então há inflação na cerveja, se não é porque a gente está querendo tomar mais cerveja ou com renda para tomar mais cerveja? Porque o custo de produzir a cerveja está crescendo. O que é o custo de produzir? É o malte que importa, é o trigo que importa, e se importa em dólar, então o preço do dólar em relação ao real importa, porque a cerveja fica no refrigerador, então precisa ir na tomada, logo a conta da luz importa no preço da cerveja. Aumentar a taxa básica de juros vai resolver o problema do custo da cerveja? Não. Porque aumentar a taxa básica de juros não vai fazer chover e aí, portanto, o preço dos cereais vai ficar mais barato, não vai fazer o real cair e não vai fazer a conta da energia cair. Então, há aqui um equívoco. A taxa básica de juros nesse nível, ela não só não cumpre o seu objetivo, ela não reduz a inflação e ela ainda causa um problema sério, ou seja, é como se fosse uma cloroquina. Não resolve o problema da Covid, mas ainda agrava a doença do paciente. Como é que agrava a doença do paciente? Deixando as pessoas sem renda, sem emprego, aumentando a desigualdade social e garantindo menores condições de ter crescimento na economia brasileira. Isso é uma ideia, gente, que vem muito trabalhada, teorizada, propagandeada lá dos neoliberais. Vou dizer para vocês, desde a década de 70. Por isso que o nosso trabalho é muito árduo e importante. E não é porque agora a gente está sob governos não neoliberais que o neoliberalismo não continua sendo a máxima. O neoliberalismo é a racionalidade econômica no mundo todo. Mesmo que a gente vá lutando contra o neoliberalismo ou não sendo um governo neoliberal, o neoliberalismo é a regra. Ele nos constrange, ele cerceia as nossas margens de manobra. E como que ele faz isso? Criminalizando a política, dizendo vamos tirar o Banco Central das mãos dos políticos porque a política é profana, é suja, é corrupta, é feia, e vamos colocar na mão de quem? Dos técnicos, que são o sagrado, o técnico, aquele que não pensa nos seus interesses corporativos. Acontece que isso esvazia a democracia, porque no técnico a gente não vota e o técnico faz política. E o técnico tem posição política, porque não existe nada neutro numa sociedade dividida em classes sociais. Portanto, quando o Banco Central não está nas mãos do Estado, não
não está nas mãos da política, não está nas mãos dos políticos, que foram aqueles em que a gente depositou o nosso voto, ele está na mão de outra pessoa. E essa outra pessoa faz política, e essa outra pessoa está subordinada aos interesses dos bancos, que são radicalmente distintos dos interesses do coletivo. Portanto, essa ideia de retirar a política econômica dos políticos é algo que vem lá dos anos 70, que é vamos tirar, vamos esvaziar o Estado de política. Daqui a pouco, gente, votar no presidente vai ser como votar no diplomata. O cara não pode mexer na política fiscal, o cara não pode mexer na taxa de câmbio, agora o cara não pode mexer na taxa de juros. Precisamos enfrentar esse debate. Aquilo que está nas mãos do governo está, em última instância, na mão da democracia, porque é em quem a gente deposita o nosso voto. E para finalizar mesmo, olha o que está um pouco por trás. Não é só o lucro, ainda que esse seja muito importante. A taxa básica de juros nesse patamar enriquece uma quantidade de poucos ricos que já existem na sociedade. Enriquece o sistema bancário, enriquece a financiarização, fortalece a financiarização. Mas mais que isso, eu vou contar para vocês. Se a taxa de juros está muito elevada, o montante que o governo usa para pagar os juros para quem tem título da dívida pública vai aumentando quanto custa a dívida. Faz sentido isso? A dívida pública, mesmo o governo fazendo um esforço de cortar gasto, vai continuar aumentando. E não vai aumentar porque o governo usa a dívida para fazer coisas importantes, como garantir saúde e educação. A dívida vai continuar aumentando porque a taxa básica de juros, o valor dela, impacta na dívida pública. E o que vai acontecer? A dívida vai continuar subindo. E o que eles vão exigir? A dívida está subindo, vamos cortar gasto, em vez de cortar juros. Então, quanto mais aumenta a dívida via o efeito da taxa de juros, maior é o discurso neoliberal da austeridade que constrange o Estado cada vez mais a retirar recursos da educação ou reduzir o recurso das políticas públicas. Por isso é muito importante dizer que o problema da dívida é taxa de juros, não é gasto público. O gasto público pode, inclusive, nem aumentar a dívida pública, porque o gasto público aumenta mais o PIB do que aumenta a dívida. Portanto, está por trás essa concepção neoliberal e de austeridade de que a dívida é um problema de excesso de gasto. A dívida não é um problema de excesso de gasto. A taxa básica de juros impacta o crédito, impacta o emprego, impacta a renda, impacta a dívida, impacta as políticas públicas. Temos que traduzir, fazer uma grande campanha de denúncia da relação entre o Banco Central e o bolsonarismo e de denúncia da atual taxa básica de juros e a forma com que ela esfria a economia brasileira, não gera emprego, não gera renda e pode contribuir politicamente para a disputa com relação aos rumos da sociedade. Muito obrigada, o tempo é curto, espero que tenha trabalhado.